Bom, sobre as questões da última prova, né? A primeira questão, faça um programa que calcule a soma dos n primeiros números múltiplos de 5, tá? Sendo n um número inteiro positivo, maior ou igual a 1, e que deverá ser informado pelo usuário. Bom, primeira coisa é a seguinte, muita gente errou essa questão. Não descontei a pontuação toda, mas descontei alguma coisa. Calculou os números múltiplos de 5 de 1 a n, não os n primeiros, é diferente, tá? Uma coisa é eu calcular, eu quero os 10 primeiros múltiplos de 5. Isso é uma coisa. Outra coisa é calcular os múltiplos de 5 de 1 a 10. É diferente, tá? Então, alguns alunos confundiram essa questão aí, tá? Deixa eu criar aqui uma classe aqui. Chamar aqui de... Ajeitar aqui. Q1 da prova, tá? Como eu vou interagir com o usuário, vou dar um import.java.util. Opa, travou aqui. .scanner. Vamos criar o objeto do tipo scanner, como a gente já está acostumado a fazer. Professor, não está aparecendo compartilhamento não. Tá bom. Vamos lá. Esqueci de compartilhar tudo aqui. Pronto. Beleza? Beleza. Bom, o que o programa pede? O problema pede, né? Que você obtenha um número n maior ou igual a 1. E tem que ser inteiro. Vamos lá. Informe n. E aí, aqui eu poderia também, caso vocês quisessem também, validar. Se n for menor ou igual a 0, valor n inválido, tá? E aqui dentro do else eu vou colocar a lógica exatamente para buscar fazer exatamente a contagem desses números que são múltiplos de 5, tá? Vocês poderiam botar um if e ali dentro dar um system.exit também, forçar aqui que o programa acabe, usar um if else e tanto faz, tá, gente? Então vamos lá. Aqui eu vou declarar aqui uma variável que vai ser uma variável auxiliar, tá? E vamos criar aqui, nós já fizemos algo parecido a isso, né? Um do while, enquanto auxiliar for menor do que menor ou igual a n, tá? Vamos criar aqui uma variável i, que vai ser uma variável que vai ser incrementada a cada interação desse loop. E vamos lá, se i, o modo de i por 5 for igual a 0, então eu vou incrementar a variável auxiliar, e aqui fora eu sempre incremento i, independentemente se foi múltiplo ou não, tá? E aqui eu vou imprimir o valor de i, que é múltiplo de 5. Executando aqui quero 5 primeiros múltiplos de 5. Aí aqui veio 6, né, pessoal? Que foi exatamente como a gente fez no último resultado. Qual o problema? Exatamente está a comparação do maior e igual. Ó. Tem que ser menor, que quando foi igual já atingiu a quantidade. Tá aí os 5 primeiros múltiplos de 5. Ó. Que não necessariamente são os múltiplos de 1 a 5. Muita gente errou. Muita gente não, né? Teve bastante gente que errou, porque fez um loop fora aqui indo de 0 a n, tá? Ou de 1 a n. E aí não é isso que o problema pedia, tá?
Deixa eu tentar ajudar o Antônio aqui, pessoal. Conseguiu entrar, Antônio? Você já está mostrando como você está na sala. Respondeu o Antônio aqui. Tá bom. É porque eu também saí e voltei para dar uma, como eu sou organizador. Beleza? Vamos lá. Respondeu uma outra aluna aqui. Vamos lá, gente. Vamos continuar então. Então, pessoal, vou recompartilhar aqui na tela. Entenderam aqui bem, pessoal? Essa questão aqui dessa questão ok? Tá, então, sim, muita gente errou aqui porque fez os múltiplos os números múltiplos de 1 a n, não os n primeiros múltiplos de 5. Tá? Esse foi o detalhe aqui, porque boa parte das pessoas que erraram foi isso aí. Ok? Alguma dúvida aí? Então tá, vamos lá para o segundo. Faça um programa que receba a nota de 10 alunos e imprima a média das notas, a menor nota e a maior nota, tá, pessoal? Então, vamos criar aqui a questão 2. Mais uma vez. Bom, vou criar aqui uma variável que vai representar as notas, cada uma das notas, tá? Vou criar aqui uma variável que vai ser a soma das notas. Kevin, pode ser a questão da velocidade da sua internet, mas eu tô gravando e depois eu vou postar, tá? Pode ser algum problema de link aí. O resto do pessoal tá conseguindo ver? Beleza, André. Então, Kevin, pode ser algum problema aí no seu link aí, né? Dá uma segurada aí nos torrents da vida. Spotify, YouTuber. Mas de qualquer forma eu tô gravando, tá? Vou colocar lá depois pra vocês. Bom, é uma variável que vai ser a variável soma, tá, pessoal? Que vai somar as notas. Uma variável que vai conter a menor nota e uma variável que vai conter a maior nota. Bom, eu vou fazer de uma forma, tá? Existem formas diferentes de resolver. Alguns alunos inicializaram, por exemplo, aqui a variável menor com a maior nota possível, 10, e maior com 0. Mas para que isso funcione 100%, vocês tinham que garantir que o usuário, ao informar a nota, informasse um valor entre 0 e 10, tá? Para que isso realmente funcionasse 100%, sem nenhum problema, tá? Então vocês tinham que garantir isso dentro do programa de vocês, que todas as notas informadas sempre estariam entre 0 e 10, para que essa lógica aqui funcionasse, tá? Que foi boa parte dos alunos fizeram mais ou menos por aqui. Pegaram a variável menor, colocaram o maior valor possível, porque sempre que a primeira comparação ele seja maior que qualquer nota informada, né? Mas para isso aí vocês teriam que garantir que o valor informado é maior do que 0, o maior ou igual a 0 e menor ou igual
do que 10, tá? Vou fazer um loop for, enquanto i for menor do que 10, mais, porque já falou que são 10 alunos. Então, informe uma nota, armazena a nota aqui, armazena o valor da nota, e aí vamos fazer o teste de comparação, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui, ó, para garantir isso aqui? A gente pode usar aquele... Aqui, ó. Se a nota não for maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 10, então eu vou dar um erro, tá, gente? E aí eu posso fazer um teste aqui, ó. Loop for. Faltou do while aqui, quebrou a linha aqui. Ok. Entra, tal. If, isso aqui do if, isso aqui do while. Pronto. Vamos só testar essa lógica que faz sentido. Ou se eu estou fazendo besteira. Vamos lá. Menos 1. Valor inválido. 11. Valor inválido. 10. Olha lá, já foi para o próximo. 3, 4, 5, 12. 6,5. Tô vendo? Então, ou seja, a lógica funcionou, tá? Vou botar isso aqui para dentro para exibir a mensagem direitinho. Então, como eu estou garantindo que seja entre 0 e 10, aí agora eu faço o teste. Se a variável menor for maior do que a nota informada, então menor recebe nota. Se a variável maior for menor do que a nota informada, então a variável maior recebe nota. E aí eu vou obter ao final desse processamento a maior e a menor nota da turma toda. Então vamos lá. Vou exibir a maior nota. Vou exibir a menor nota. E vou exibir a média da turma, que vai ser exatamente a soma de todas as notas dividido por 10, que eu já sei a quantidade de alunos. Tá? Vou testar aqui, deixa eu fechar. Então vamos lá. 4,5, 6, 7,5, 8, 9,6, 9,8, 3, 4,5, 6, 9, tá ali, ó. A menor nota, a maior nota, e aí a média da turma. Bom, teve alguns alunos também que fizeram o seguinte: se o i fosse igual a 1, igual a 0, igual a 1, que é a primeira interação do loop, então menor recebe nota e maior recebe nota. Também está certo, não tem nenhum problema, tá? Só reforço que para essa solução, onde vocês inicializam as variáveis que vai conter a menor nota e a maior nota com valores tão iniciais como esse, vocês teriam que garantir que o usuário informasse as notas dentro do intervalo correto de 0 a 10, tá? Para que essa lógica funcionasse. Senão essa lógica não iria funcionar e aí você não poderia garantir que a sua lógica ia funcionar 100%, tá? Caso vocês quisessem optar por não fazer essa validação e mesmo assim tivesse essa solução,
Aí vocês poderiam utilizar o seguinte: pegar aqui, ó, o tipo double, isso tem lá na apostila, e inicializar a variável com o maior valor possível do double. Ou teve gente que botou 1 milhão, teve gente que botou 1000 ali, tá? Tanto faz. Ou inicializar a variável menor com o menor valor possível do tipo double. Bom, de qualquer forma, é interessante a gente garantir que os valores que vão ser informados vão ser valores válidos. Tá? Valores estes que são valores válidos aí para a gente poder setar aí. Né? Quem não fez isso, eu acho que nem descontei muitos pontos não, mas mais é a lógica mesmo de que funcione, né? O approach aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos para o próximo, para a última questão da prova, que é: faça um programa que calcule a soma abaixo, tá? Sim, Antônio, depois eu vou fazer um upload lá, tá? Vou disponibilizar para vocês depois. Faça um programa que calcule a soma abaixo. Eu começo aqui de 1 mais 1 sobre 2, 1 mais 1 sobre 3, ou seja, 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, até... Na realidade, o que muda aqui é o denominador de 1 a 100 só, gente. O numerador permanece constante igual a 1, tá ok? Ok, então vamos lá. Q3. Galera, essa Q3 não tem interação nenhuma com o usuário, tá? Você vai ter um loop for e de 1 a 100. Vamos ter aqui uma variável S, que vai ser a soma de cada um dos termos, e S mais I mais 1 dividido por I. Bom, tem um erro aí, tá? Que é justamente onde acho que a totalidade das pessoas que erraram essa questão erraram exatamente da mesma forma como eu coloquei aí, tá, gente? Também não descontei a questão integralmente, mas evidentemente não dá 1. Qual que é o erro aqui? O erro é o seguinte, gente, é aquela divisão entre inteiros que eu já falei isso para vocês, tá? Por quê? Se eu tenho uma constante 1, que é um inteiro, a variável i também é inteiro, então eu tenho inteiro dividido em inteiros. Então eu vou ter uma divisão entre inteiros. Ou vocês vão ter que fazer um cache no i para double, ou então trabalhar com que a constante numérica fosse um valor também do tipo double. Então quem errou essa questão aqui, teve desconto de pontuação nessa questão especificamente, errou exatamente nesse detalhe aí. Foi exatamente a questão da divisão entre inteiros, tá? Vocês veem que o valor é totalmente diferente quando eu faço isso. Porque aí a divisão... Teve gente que colocou um double, fez um cache na constante numérica, na constante literal numérica aqui, tá aqui do texto, assim, tá? Mas não, tudo bem, tranquilo, tá? Fez uma variável, mas era simplesmente transformar essa constante numérica que está literal no seu texto num número do tipo double, né? Que aí vocês não vão ter a questão da, da divisão entre inteiros, tá, pessoal? Então fica aí a ressalva. Essas foram as 3 questões aí da prova. Eu vou estar compartilhando com vocês lá no Ava, tá? Vou colocar lá no nosso Ava lá. Vou colocar logo para gente. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Queira pontuar alguma coisa? Corrigindo, não, professor. Oi, Andréia. Você corrigindo, não, mas na hora
Na hora nada. Várias dúvidas. Normal, né? Deixa eu subir aqui para vocês aqui as questões, que aí vocês já ficam com... Uai, tinha que ter criado um subtópico. Pera aí, gente. Deixa eu escolher esse troço aqui. Vamos criar aqui. Nova lição. Correção. Avaliação. Vamos adicionar os arquivos aqui que a gente precisa. Vamos lá no meu Google Drive. Cadê a aula de hoje? 3/10. Vou botar aqui as 3 questões aqui para vocês. Q1, Q2, Q3. Né? Esse padrão de sempre subir oculto é brincadeira, hein? Perturba. Pronto, tá lá, tá? Então tá disponibilizado para vocês as 3 questões lá, tá, pessoal? Então, evidentemente, poderia ter tido alguma variação quanto à correção, poderia quanto à resolução, quanto à forma como abordar o problema, lógico, né? E aí eu tentei avaliar. Tinha questões que realmente tinha erros, né? Erros de sintaxe, erros de estrutura, mas nem por isso eu zerei totalmente as questões não, né? Mas teve questão que realmente não tinha o que aproveitar. E aí eu peço que vocês deem uma olhada com calma no que tá lá nas correções para tirar as dúvidas aí, né? E aí podem me mandar e-mail ou entrar em contato para a gente poder tirar qualquer dúvida aí quanto à correção das questões. Beleza, gente? Então a gente vamos. Falou, André. Vamos começar então conteúdo novo. Hoje a gente vai começar a falar sobre vetores e matrizes, tá? Que é um conteúdo importante aqui dentro da disciplina, que é um conteúdo também muito importante dentro da abordagem, tanto para vocês aí mais para frente no Java, etc., quanto dentro da nossa disciplina. Então vamos lá, gente. Vamos fechar aqui. Bom, arrays, tá? Ou arrays. Certamente lá em TP1, TP2, acho que TP2, né, vocês tiveram contato aí com o conceito de arrays, né, ou arranjo, né. Isso é uma estrutura de dados que vai conter, deixa eu só pegar aqui o comentário, que é uma estrutura de dados que vai conter em seu teoria um número fixo de valores e de mesmo tipo. Isso aqui é importante, tá? A definição do array, ela obriga que você tenha dados do mesmo tipo. A gente vai entender por que isso, tá? Quando eu crio o array, eu vou determinar no momento da criação dela a quantidade de elementos. Tá? E essa quantidade de elementos aqui no Java permanece constante. Tá? No C, a gente consegue fazer lá um rebuffer lá e aumentar ou diminuir o tamanho do buffer, que na realidade, no fundo isso aqui é um buffer, onde eu vou ter os valores lá dentro. E no caso do C, eu posso ter um realloc, né? Se eu fizer um malloc, eu posso ter um realloc para poder aumentar o buffer, né? Mas normalmente as pessoas não fazem isso, mas é possível fazer isso, tá? No caso do Java, quando eu crio um array ou um vetor como esse, a quantidade de elementos é uma quantidade de elementos fixa, tá? Ela não vai mudar. Mas existem estruturas de dados, como a ArrayList, que a gente vai ver depois, que é possível eu ter uma quantidade variável de elementos. Nesse momento a gente vai trabalhar com a estrutura básica, que seria o array, tá? Esses objetos eles vão representar um agrupamento contínuo, isso aqui é importante. O que significa um agrupamento contínuo? Significa que quando um objeto termina, já inicia o próximo. Então, ou seja, existe uma continuidade, são contíguos na memória, tá?
Por isso que é necessário que esses caras sejam do mesmo tipo. Por quê? Se eu crio um array, por exemplo, desse de 10 elementos, digamos que cada elemento seja um inteiro de 32 bits. Então o compilador vai saber que, a partir do endereço de memória inicial do primeiro elemento, ele sabe que pulando de 32 bits, ele vai ter os endereços dos próximos elementos. Então, se eu pegar o endereço do primeiro elemento e somar 32 bits nele, eu vou ter o endereço do segundo elemento. Se eu somar 32 bits ao segundo elemento, eu vou ter o endereço do terceiro elemento. E assim sucessivamente, ok? Então, por isso que dentro de um array é importante que eu tenha elementos que sejam do mesmo tipo. Por quê? Ao saber o tipo do elemento, eu sei o tamanho do meu intervalo de endereço, tá? Então, para eu saber localizar cada um dos elementos da array, basta eu ter o endereço do primeiro elemento. E aí eu vou indo de elemento a elemento, elemento a elemento, até chegar no endereço que eu quero, tá? Por isso que a gente tem essa restrição quanto ao tamanho do array, quanto ao tamanho na realidade, restrição quanto ao tipo do array, tá? O tipo dos elementos que vão formar array. Bom, cada item dentro de um array é chamado de elemento, tá? E cada elemento de um array é acessado através de um índice, tá? No caso do Java, esse índice sempre é zero, sempre começa do zero. Existem algumas linguagens de programação que esse índice ele pode ser 1, por exemplo, tá? Mas no caso do Java, não. No caso do Java, sempre a partir do zero. Então, como é que se cria, como é que se declara uma array no Java? Primeiro se declara informando-se o tipo de cada elemento, tá? Usa-se o abre e fecha colchetes para poder marcar que eu estou criando aqui um array de uma única dimensão, que a gente chama vulgarmente de vetor, tá? Já está criada? Não, não está criada. Não está criada. Eu só declarei. Na linha 3 aqui é que efetivamente essa array passa a existir. Tá? Onde é feito o que nós chamamos ela é instanciada. Então na linha 1 eu declarei, na linha 3 eu instanciei. Por quê? Porque no Java array é um objeto, por isso que existe aqui o new. Então olha só, vamos ver aqui o exemplo do código. Quero que seja um array ou vetor de inteiros, chamado de v. Então nessa linha 5, ele não existe, eu só declarei. E aqui sim, usando o operador new, int, repito novamente o tipo dos elementos. E quantos elementos esse cara vai ter? 5. Aí sim, a partir da linha 6, passo a ter esses elementos, passo a ter o vetor sendo instanciado. Tá? Um array de uma dimensão a gente chama vulgarmente de vetor, porque ele lembra para a gente o vetor como estrutura matemática. Tá? Então, ó, vou botar um breakpoint aqui, ó, 2 cliques aqui na linha onde eu quero que eu paro, habilitou o breakpoint, debug, só para vocês verem como é que aqui já tem um array, tá? Que é exatamente esse string aqui, ó, que são os argumentos de linha que a gente recebe. Mas vamos olhar esse cara aqui, ó. Vou executar a linha 5. Olha aqui, ó. Então como é que o Java representa essa array? Tá vendo, ó? Valores contíguos na memória, tá? Eu tenho aqui um ID para esse cara, representando e indicando que esse cara é um objeto, tá? Ele tem um ID vinculado a ele, um identificador, tá? Isso aqui é importante porque isso marca para mim que esse cara é um objeto. E a referência a cada um dos elementos dentro desse objeto, tá?
Evidentemente, a gente não precisa fazer cálculos de posicionamento de memória. Tá? Se eu estivesse trabalhando aí no C, no C mesmo, trabalhando com buffers, etc., eu poderia trabalhar com ponteiramento, para poder pegando o primeiro elemento. Não precisa, gente. A gente vai trabalhar referenciando os elementos do array. Bom, sempre começando a partir do primeiro. Então, primeiro elemento recebe 1. O segundo elemento recebe 1 também. Terceiro elemento vai receber, sei lá, vou fazer uma brincadeira aqui, o primeiro elemento mais o segundo elemento, fazer uma Fibonacci. O quarto elemento aqui vai receber o terceiro mais o segundo, ok? E aí o quinto elemento vai receber o anterior, que é o V3, mais o V2, como se fosse um Fibonaccizinho aqui. Tá ali, tá? Se por acaso eu errar na minha lógica e informar, por exemplo, um elemento V5. No caso do Java, vocês terão um erro que é index of bound, tá? Um erro mesmo em seu programa, se não for tratado esse erro aqui, ó. O programa acaba, para a execução, ele me reporta um erro, que é chamado index of bound, ou seja, eu estou referenciando uma posição fora do objeto, fora da array. Se eu estivesse trabalhando com C, eu não teria esse erro, tá? O C ele não daria esse erro, mas me daria um lixo qualquer que estivesse na memória. Lembrando que ele sempre vai pegar o tipo mais o deslocamento. Ok? Para evitar exatamente situações como essa, por exemplo, aqui um índice negativo, ó, erro também. Algumas linguagens, acho que o Python, por exemplo, suporta isso também, o C, que eu estou fazendo aqui, eu estou retornando do fim menos 1, tá? Referenciando a penúltima posição e sucessivamente. Aqui também não tem isso, tá, pessoal? É sempre referência direta aos elementos do vetor. E aí, se eu quiser ler esses elementos, pessoal, basta referenciá-los também, ó. V0, V1, e sucessivamente. Ou, caso eu possa trabalhar como um loop também, ó. For int i, começando de 0. Como eu falei para vocês, o vetor em si é um objeto, então eu posso chamar a variável do vetor e ler alguma propriedade dela, como por exemplo length, que me dá a quantidade de elementos que estão dentro daquele vetor. E aqui ó, eu vou imprimir cada um desses elementos linha a linha. Tá? Isso aqui é importante porque se eu criar, por exemplo, um vetor de 50, depois 100, 200, tanto faz. Isso aqui sempre vai retornar para mim a quantidade de elementos do vetor, tá? Calma, Kevin. Não aceita tudo também não. Assim também não. Tá aí, ó. Os elementos aí do vetor, tá? Isso aqui, pessoal, é uma propriedade da array. Lembrando que a própria array, ou array, é um objeto, tá? Ela sendo um objeto, ela pode ter algumas propriedades e funções vinculadas a ela. Depois a gente vai entender isso como métodos. E no caso do vetor, no caso da array no Java, sendo um objeto, eu tenho algumas coisas que eu posso utilizar. Como por exemplo, length, que me dá a quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de elementos ou de posições que esse vetor tem, tá? O length me dá a quantidade de posições que não estão vazias? Não, ele me dá a quantidade de posições, ou seja, quantos elementos eu posso colocar naquele vetor. Essa que é a ideia dessa propriedade length para isso. Bom, aqui eu já expliquei como é que é feito então a declaração de um vetor. Sempre informo o tipo, tá? Abre, fecha chave, abre, fecha colchetes. Você vai ver depois quando for criar uma matriz, eu vou ter um segundo conjunto de abre, fecha colchetes e aí eu declaro. Alguns exemplos aqui de declaração aqui de
de vetores ou arrays aí em tipos pseudo-primitivos aí do Java, byte, short, long, float, double, boolean, tudo é possível, tá? Eu posso declarar e instanciar uma array numa única linha? Posso, como está no exemplo aqui. Não necessariamente eu preciso quebrar, como eu fiz aqui, ó, pessoal. E vocês vão fazer na maioria das vezes exatamente isso aqui, ó, sem nenhum problema, tá? Eu declarei e instanciei a minha array numa única linha. Posso declarar, instanciar e inicializar. São três ações. Declarar, eu declaro. Instanciar, eu aloco o espaço de memória. E inicializar, eu preencho ela com valores, tá? Que é exatamente o que eu fiz aqui até a linha 11. É possível? É possível. Esse código aqui, ó, vai criar para mim um vetor de inteiros com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. E o primeiro elemento vai ser o 100, o segundo vai ser o 200, o terceiro vai ser o 300, o quarto 400, 500, 600, 700, assim sucessivamente, tá? Qual que é a vantagem disso aqui? Que eu já fiz 3 passos de uma tacada só. Declarei, instanciei e inicializei o vetor. Mas nisso eu preciso saber também quais são os elementos que vão estar, quais são os valores, a quantidade de elementos previamente, tá? E quais vão ser os valores iniciais desses elementos. Isso aí que é importante nesse caso para poder utilizar esse approach aí, que também é útil. Digamos que vocês já sabem quais são os valores, vocês vão criar um vetor que vão ser, por exemplo, parâmetros para cálculo, para resolver algum cálculo, alguma coisa, você já tem esses valores já pré-estabelecidos. Então vocês podem criar dessa forma e é possível também criar dessa forma. Então eu poderia isso aqui virar várias linhas de código e em uma única linha de código eu resolvo tudo isso. Então eu declaro, instancio e inicializo o array de uma vez só. Então isso é possível no Java. Vou copiar esse código aqui para a gente poder colocar aqui no exemplo para a gente poder ver. Então, ó, colocar aqui breakpoint. Não necessariamente, pessoal, a gente vai ter questões ligadas aqui, por exemplo, eu preciso ter vetores que sejam simplesmente vetores numéricos, eu posso ter vetores que vão ser vetores, por exemplo, de strings, vetores de chars, vetores de qualquer tipo de objeto, tá? Depois, quando a gente for ver objetos, etc., a gente vai ver que eu posso ter vetores assim, dos mais diferentes tipos em relação contanto que cada elemento seja do tipo pré-definido. Tá? Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando para vocês como trabalhar aí com vetor de char, tá? Ou de caracteres. Aqui um exemplo um pouquinho mais rebuscado aqui, que eu deixo também como exemplo, antes de a gente começar os exercícios, que é o seguinte. Aqui é interessante que a gente vai usar muito essa prática aqui, tá, pessoal? Muito, 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 que é para uma forma de inicializar de forma rápida vetores para a gente poder trabalhar. Então vamos ver ele aqui. Opa, tirar aqui vamos apagar esse código aqui. Digamos que eu vou criar um vetor de doubles, tá? Esse vetor de doubles ele vai ser formado por 10 elementos. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. E aí eu preciso popular esse vetor, né? Seja com valores aleatórios, por exemplo. Então uma das técnicas que existe é a gente utilizar o random para isso, tá? O math.random. Então, ó, na posição i desse vetor, eu vou chamar o pacote random, a classe math, chamar o método random. Só para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? E vou mandar aqui, ó, imprimir cada uma dessas posições do vetor. Se a gente executar aqui, ó, eu tenho esses valores aqui sendo armazenados nessas variáveis double. Evidentemente, como é que eu posso trabalhar com esses caras? O random vai me dar para mim valores pseudo-aleatórios entre 0 e 1.
Então, digamos que eu queira, sei lá, valores entre 0 e 9. Multiplico isso por 10. Olha aí. Estão vendo? Ah, eu quero entre 0 e 99. Multiplica isso por 100. Ah, mas eu não quero só 0, eu quero de 1 a 100. Então soma mais 1. Mas aí é a parte inteira, né? Professor, mas eu preciso de um vetor de inteiros que tenha valores aleatórios. Então vamos lá. Transformar inteiro aqui. Evidentemente aqui vai dar pau. Lógico, porque o retorno é double. O que a gente tem que fazer? Transformar isso aqui em inteiro. Então vou transformar tudo isso aqui em inteiros. E aí eu consigo armazenar no vetor. Tá aí, a saída. Ok? O que esse cara aqui, essa linha de código destacada está fazendo, pessoal? Ele está pegando o resultado do handle vezes 100, que é um número double, e está transformando no inteiro. Ele não faz o arredondamento, ele faz o trunque. Então ele pega a parte inteira, retorna a parte inteira do número e descarta a parte decimal ou a parte depois da vírgula, ok? Então ele faz esse trunque aí na hora de transformar. E a gente vai usar bastante esse approach aí, essa forma, essa solução aí, às vezes nos exercícios, gere 100 quantos números aleatórios, ou popule uma matriz com um vetor com 100 elementos e me dê uma hora elemento. A gente vai ficar aqui digitando 100 elementos, né? Então eu vou fazer bastante o uso do random para isso. Bom, outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Digamos que eu tenho aqui, ó, um vetor V com 5 elementos. Vou fazer com 3 para ficar mais... Fazer com 3 para ficar mais fácil, tá? Então, o V0 recebe o valor 1, o V1 recebe o valor 2 e o V2 recebe o valor 3, tá? 1, 2, 3. Vou declarar aqui um segundo vetor, que é o vetor V2, tá? E vou dizer que o V2 é igual ao V3. Opa, V2 é igual ao V. E vou alterar aqui o último elemento de V2 e colocar aqui o valor 10. Vamos dar uma olhada aqui o que acontece nesse meu código aqui. Exibir aqui as variáveis, fica mais fácil. Aqui eu tenho um problema porque as teclas de debug aqui, o F5 no caso, ele pausa meu OBS. Então repare, o vetor V ele tem um ID, olha, 23. Então ó, e aí quais são os valores do vetor V? 1, 2 e 3. Aqui eu declarei o vetor V2 e igualei a V. Reparem o ID, pessoal. É o mesmo. Olha os valores de V2. Ah, mas foi feita uma cópia de V2 para V. Não, não foi feita uma cópia. Tá? Nesse caso aqui não é uma cópia. Nesse caso, a variável V2 aponta para o mesmo endereço de memória da variável V. É como se eu tivesse passado um ponteiro, e de fato foi passado um ponteiro. Então eu tenho dois ponteiros apontando para o mesmo endereço de memória. Se eu altero a variável V2, olha o array V. Também o alterou. Tá? Então cuidado. No caso de vetores e arrays e demais objetos, isso aqui não cria uma cópia. Não é criada uma cópia. O que é feito aqui eu declaro uma segunda variável que vai apontar para o mesmo endereço de memória, ou seja, vai receber o mesmo valor de ponteiramento, tá? Isso é importante. Como é que vocês deveriam fazer uma cópia? Instanciar o vetor V2, new int 3, percorrer o vetor V e aí sim, igualando elemento a elemento, aí vocês vão ter uma cópia, tá? Vão ser coisas distintas. Eu teria que fazer isso aqui, ó. New int 3, ou seja, aí o vetor o V2 vai ser um objeto diferente do vetor V. E aí eu posso percorrer ou fazer exatamente isso aqui, ó. Aí sim eu estou realizando cópias
elemento a elemento. Se a gente executar aqui novamente, está aqui o meu vetor V, né? Olha lá os elementos sendo alterados. E repare que o vetor V2, ó, tem um ID totalmente diferente. É um outro objeto. Tanto que se eu alterei aqui o V2, o V permanece inalterado. Então nesse caso eu tenho dois objetos distintos. A gente vai voltar a falar bastante disso quando a gente for falar de funções, que é questão de passagem por referência no caso de objetos no Java. Existe uma forma mais inteligente de fazer essa cópia? Existe. Se eu não me engano, existe um cara aqui chamado clone, um método no próprio, como volto a repetir, vetor aqui, array, são objetos. Então eles têm funções intrínsecas que depois a gente vai chamar isso de métodos e propriedades, tá? Então eu posso gerar um clone desse vetor e armazenar isso numa outra variável. Para a gente poder, vamos executar aqui o exemplo, para a gente poder fazer um break aqui. Então, vamos lá, vetor V, ID23, ao V2, outro ID. Ou seja, ele fez um clone para mim, porque como no Java eles viram que era muito comum essa necessidade de criar cópias de objetos, ou cópia de vetores, ou cópia de arrays, implementou-se então esse método clone, que faz basicamente aquilo que eu acabei de fazer agora, que é instanciar uma outra estrutura com a mesma quantidade de elementos, fazer a cópia elemento a elemento, de um para o outro, tá? E aí a gente consegue ter uma cópia desses vetores. Pessoal, alguma dúvida até agora? Bom, são 9h51. Vamos dar um break de até as 10 horas para tomar uma água, dar uma levantada, já tem mais de uma hora de aula. E aí a gente vai começar a resolver os exercícios, tá? Desse conteúdo aí. Beleza, gente? Então vamos fazer um breakzinho aí de uns 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta.